Oi pessoal, tudo bem? Este vídeo é sobre referências. Vou tentar fazer esse vídeo um pouco mais curto, então, para vocês, porque ele tem mais informações objetivas, não tem muito porquê, é porque a norma determina que as coisas sejam assim. Tranquilo? Então repare bem, para começar no título, está escrito referências, entre parênteses, bibliográficas, aí que muitas vezes as pessoas chamam isso de referências bibliográficas ou de bibliografia, ou dão outros nomes esquisitos para essa última seção, mas o nome utilizado hoje é apenas referências, conforme a própria ABNT orienta. A NBR 6023 é que dita as orientações sobre como elaborar e formatar as referências dos seus trabalhos, sejam sites, sejam artigos, sejam livros, seja jornal, palestra, dever de casa, anotações de aula, fotografia, o que for, as suas referências, que é aquele último capítulo do seu trabalho acadêmico, vai ter que seguir as orientações que são determinadas por essa norma. Este é o modelo geral de como elaborar a sua referência. Todas as características dessa referência devem ser seguidas à risca. Pontuação, espaço, que vem em letra maiúscula, que vem em letra minúscula, tamanho da fonte, tudo isso deve ser seguido à risca. Você começa pelo último nome do autor, o último sobrenome dele, vírgula e o nome do autor. Se houver mais autores, mais de um autor, nós vamos ver nos próximos exemplos. O título da obra em negrito, 2 pontos, se houver um subtítulo, sem negrito, ponto. Se houver tradutor, você insere logo em seguida o número da edição, a partir da segunda edição você insere isso também. O local da publicação, cidade, 2 pontos, nome da editora, ano de publicação. Número total de páginas e ou volumes, no caso também se houver nome e número de série. Nos exemplos que nós vamos retomar aqui nessa aula, nós vamos ver alguns casos bem específicos e à medida que a gente for falando, as dúvidas de vocês vão sendo sanadas, eu tenho certeza. Se é um autor, está aí o exemplo do Roberto Minadeu, então você insere Minadeu, vírgula, Roberto, ponto. Se forem 2 autores, você escreve o nome dos 2 autores. Tanto lá na citação você tem que citar, né, conforme Gomes e Salas e o ano da publicação, e aqui nas referências você coloca os dados completos. O nome dos autores, Gomes, vírgula, Josir Simeone, ponto e vírgula, Salas, tudo em maiúsculo, Joan M. Amati, ponto. Se forem 3 autores, a mesma lógica, separando os autores por ponto e vírgula. Se forem mais de 3 autores, e apenas forem mais de 3 autores, você escreve apenas o nome do primeiro autor e et al, que significa entre outros, ou et ali, também é aceito. Caso a obra, provavelmente um livro, tenha sido organizada por uma pessoa e cada capítulo seja escrito por uma pessoa diferente, então você tem um organizador dessa obra, vem o nome do organizador, ele que vai ganhar o título aí, né, a fama na referência, tudo bem mesmo, talvez ele sem ele ter escrito nenhum capítulo, mas é assim que a norma orienta. Coloque o nome do autor e entre parênteses org, ponto. Ou coordenação, como você pode ver no próximo exemplo aí. Caso haja um sobrenome que indica parentesco, Júnior, Neto, algo do tipo, o autor não vai ser chamado por esse último sobrenome. No caso do Júnior, você coloca Oliveira Júnior, ou Benigno Neto, alguma coisa do tipo, mesmo que seja organizadores. E os sobrenomes ligados por hífen, você coloca o sobrenome completo, as 2 partes, né? No caso da Alves Mazotti, da Alda Judite, são os primeiros nomes dela, e o último, Alves Mazotti, ligado por hífen, você coloca os 2. No caso de normas, leis, geralmente existe uma entidade, uma instituição que leva o nome dessa lei. Então você vai dar a entrada pelo nome da instituição, o nome do governo do estado, municipal ou federal, né? Leis federais, por exemplo, da entrada, então o autor dela é Brasil, não é a pessoa ou o conjunto de pessoas de fato que escreveram aquela lei. Nas referências, se você acessar o documento, provavelmente lá vai ter uma listagem de pessoas que contribuíram para aquela obra. E ainda no caso de autoria desconhecida, o que é muito raro, se você está citando um documento confiável,
Uma das formas de você saber que ele é confiável é que você sabe quem que é o autor. Você encontrou ele em um lugar confiável, então você sabe quem é o autor daquele documento. Mas é muito raro, por algum motivo diverso, borrado, você tem que citar aquele documento que tem aquela informação preciosa, mas por algum motivo o nome do autor está borrado, sei lá. Então você dá entrada pelo título da obra e a primeira palavra do título da obra ela é inserida toda em maiúsculas. Essas são as orientações apenas então para a entrada do nome dos autores. Agora, todas as outras características são mais fáceis você encontrar na obra e inserir na referência completa. No caso de livros, folhetos, dicionários e enciclopédias, de novo, enciclopédias cada vez é mais raro você citar enciclopédia, né? Até mesmo Wikipédia. Wikipédia é um caso à parte, depois até posso talvez fazer um outro vídeo sobre ela. Mas aí estão alguns elementos completos, vou chamar de completos, mas talvez alguns essenciais mesmo, que não podem faltar de forma alguma em sua referência. São autores, título, edição, no caso se for primeira, segunda, ou no caso se for segunda ou terceira edição, primeiro não precisa citar, local, editora e data de publicação. Tá esse exemplo enxutinho aí. Melo, AL, essa é outra opção, você pode colocar o autor, só a primeira letra de cada nome e sobrenome do autor, exceto a última, e colocar ponto. Psiquiatria, o nome da obra, terceira edição, Rio de Janeiro, 2 pontos, Guanabara, 1986. Enxutinha essa referência. Mais alguns exemplos. Este primeiro aí de cima são com 3 autores, com a Bock, o Furtado e a Teixeira. Geralmente são chamados então pelo último nome. Repara, a forma de apresentar o nome desses autores, sempre o último sobrenome todo em maiúsculo, depois os nomes de forma direta, escrita apenas com a primeira letra em maiúsculo, separados por ponto e vírgula. Título da obra em negrito, 2 pontos, subtítulo então sem negrito. Se há segunda, terceira ou quarta edição daí em diante, você coloca 13ª edição, no caso revisada e ampliada, São Paulo, local, 2 pontos, editora, Saraiva, 1999, 125 páginas, total de páginas da obra. Repare que muitas referências não vão apresentar esse número de páginas, embora a ABNT recomende que seja utilizado, algumas revistas e alguns trabalhos, dependendo de onde você vai publicar, talvez não seja necessário esse número de páginas. Por que talvez não seja necessário esse número de páginas? Qual que é a ideia de uma referência? Enfim, lá dentro do texto você fez uma citação e lá você colocou, por exemplo, uma informação retirada do trabalho da Bock, Furtado e Teixeira. E você colocou lá a informação, abriu parênteses, Bock, 2 pontos, Bock, ponto e vírgula, Furtado, ponto e vírgula, Teixeira, vírgula, 1999. Se a pessoa quiser conferir essa informação, quiser saber mais a respeito dessa obra, onde essa informação foi retirada, ela vai lá nas referências para procurar saber mais sobre essa obra. Qual que é o título dela, quando foi publicada, seja para a pessoa procurar, encontrar na biblioteca, pesquisar na internet, algo assim. Ela precisa saber então o título da obra, autores, a editora que ela foi publicada, o local talvez não seja tão importante assim para você encontrar isso, mas a editora é importantíssimo, e qual é a edição e o ano. Porque às vezes de uma edição para outra, se ela é revista e ampliada, pode ter uma ou outra informação diferente e ainda numeração de páginas diferentes. Então se for uma citação direta lá dentro do texto e você quer encontrar exatamente essa frase na obra original, você tem que saber de que edição que ela foi retirada para você encontrar exatamente naquela página aquela informação, aquela frase de lá. Então talvez o número total de páginas não seja tão interessante para você encontrar essa informação, para você procurar esse livro na internet ou em uma livraria. Por isso que às vezes ela é deixada de lado, talvez dita como um pouco menos importante. Os elementos essenciais são esses aí que eu coloquei. No segundo exemplo, então, Donaldo Belo de Souza, Marco Aurélio Santana, Inês de Luiz, 3 autores, então você não coloca o primeiro et al, só se forem 4 ou mais autores. Trabalho e Educação, título da obra em negrito, 2 pontos, Centrais Sindicais e Reestruturação Produtiva no Brasil. Local, 2 pontos, editora, vírgula, ano.
último exemplo aí é de autoria desconhecida. Então já deu entrada direto pelo título. Educação formal, então a primeira palavra do título em maiúsculo, toda em maiúscula, não negrito. Educação formal entre o comunitarismo e universalismo. Local, dois pontos, editora, vírgula, ano, ponto final. No caso de trabalhos acadêmicos, trabalho integrado, TCC, dissertações, teses, monografias e outros, você segue algumas orientações de formatação bem semelhantes, com algumas características diferentes. Veja aí, por exemplo, já vou direto, por exemplo, do Araújo, vírgula, Vicente de Paulo, o conceito de avivamento na igreja pós-moderna, defendido em 2013, 51 folhas, trabalho de conclusão de curso, bacharelado em teologia, Faculdade Evangélica de Teologia de Belo Horizonte, vírgula, Belo Horizonte. Repare, não tem aí editora, muito provavelmente isso não foi publicado, isso não é um livro, isso é uma dissertação, perdão, isso é um trabalho de conclusão de curso. Então isso não foi publicado, isso foi um trabalho provavelmente encadernado e encaminhado à biblioteca da instituição. Então você não tem aí editora, mas você tem um ano da defesa da publicação, o título e todos os demais elementos necessários. Adair Ubirajara Sobral, então, o último sobrenome todo em maiúsculo. Elementos sobre a formação de gêneros discursivos, dois pontos, título, parte principal do título, e o subtítulo, a fase parasitária de uma vertente de gênero de autoajuda. 2006, 215 folhas, mesmo padrão do exemplo de cima. Então, explicando que documento é esse. É um trabalho integrado, uma dissertação? Isso aqui é uma tese. Abre parênteses, doutorado em Linguística Aplicada e Estudos de Linguagens na PUC de São Paulo, mesmo padrão da referência de cima. Quando você vai citar um artigo, seja de um periódico ou de um jornal, aqui tem uma mudança sutil, mas segue uma lógica interessante sobre qual é a parte que vem em negrito. Tá? Reparem os dois exemplos que estão. Primeiro, Pantuzzi Nilce, o título do trabalho dela é Impureza e Perigo para Povos de Floresta. Repare, o nome do periódico ou do jornal é que vem em negrito. Ambiente e Sociedade, vírgula, Campinas, volume 2, número 5. O artigo está nas páginas 69 a 77 desse periódico, de julho a dezembro de 1999. Julho a dezembro provavelmente é o período a que este número se refere. Então, para ser uma regra mais geral, antes eu estava falando que o título do trabalho vinha em negrito, como foi nos exemplos anteriores, o título da tese, nós vamos pensar o seguinte: o título da obra vem em negrito. Então a obra é o periódico e não o artigo em si. Da mesma forma, lá antes vinha o título do livro em negrito. Ok. Então aqui é como se o periódico fosse esse livro, essa obra, e cada artigo ali é uma parte dela, mas é o título da obra que vem em negrito, da obra aqui o periódico, por isso que no caso de artigos em periódicos, o título do periódico que vem em negrito. Gurgel, C, Reforma do Estado de Segurança Pública, ponto, é o título do artigo, dentro do periódico Política e Administração, vírgula, Política e Administração, em negrito, Rio de Janeiro, volume 3, número 2, página 15 a 21, então esse daí é o número de setembro de 1997. Quando esses trabalhos estão em meio eletrônico, você segue as mesmas orientações que eu acabei de falar sobre publicação de artigos em periódicos, mas ao final você insere o site de onde isso foi retirado. Repare, não cite apenas Google, pelo amor de Deus, não cite apenas Cielo, tem que ser exatamente o endereço, que se uma pessoa digitar exatamente aquilo, ela vai cair na página do artigo. Então você não pode citar Yahoo, Cielo ou simplesmente um site genérico da revista. Tem que ser exatamente o endereço, se a pessoa clicar nele ou digitar ele, a parte de navegação do navegador, vai cair exatamente lá no artigo. Tome muito cuidado ao fazer isso, porque às vezes as pessoas pegam lá um link qualquer, pegam um link do Google e pegam um link quebrado, um link temporário do Google que faz abrir uma outra janela.
Então, abra a nova janela, no caso, se você estiver no Google ou no Cielo, onde for, procure exatamente o link para aquele artigo. Então, você escreve disponível em, muita atenção para pontuação e espaçamento, isso deve ser feito dessa forma, exatamente dessa forma, porque é assim que a ABNT orienta. Disponível em, dois pontos, abre aí esse sinal de menor que, coloca o endereço completo, o sinal de maior que, ponto. Provavelmente, assim que você fizer isso e apertar espaço, o Word vai transformar isso num hiperlink. E fica aquele hiperlink azul. Para você desfazê-lo, é só você clicar em Ctrl Z, clicar em desfazer e volta a formatação normal sem o hiperlink. Tá? Acesso em, dois pontos, e você coloca a data que você acessou esse link. No caso, 13 de agosto, não se escreve o nome completo do mês. A única exceção é maio, que tem 4 letras, todos os outros meses têm 5 ou mais letras, então você escreve apenas as 3 primeiras. A única exceção é maio, que tem 4. Então, se fosse 13 de maio, você poderia escrever 13 maio. Então, nesse caso, 13 ago.2013. De novo, gente, muita atenção. Exatamente essa formatação. Isso é muito importante. Há ainda orientações para você citar e-mails, filmes e outros tipos de obras, DVDs, fitas cassete, cartas, enfim. Há orientações para você citar basicamente qualquer coisa, palestra, informações ouvidas no ônibus, mas aí você começa, dependendo de quão vago for essa informação, você começa a cair um pouco no quanto a pessoa pode confiar naquela informação para usar num trabalho integrado, no TCC, numa dissertação ou numa tese. Bom, certamente eu não estou falando, às vezes, certamente estou falando esses casos, tipo, igual eu falei aqui como exemplo, conversa no ônibus, né? Meu tio me contou que meu tio viveu lá naquela época, né? Há 50 anos atrás. Enfim, algumas coisas devem ser tomadas com mais cautela. No caso de e-mail, então, passando alguns exemplos para vocês rapidamente, o autor da mensagem, tudo em maiúsculo, assunto da mensagem, ponto, abre colchete, mensagem pessoal, mensagem recebida por, coloque aí o endereço de e-mail do destinatário, dia, mês, ano. Corgozinho, vírgula, Patrícia Aparecida, alma da mulher, mensagem pessoal, mensagem recebida por bessa@task.com.br em 17 de agosto de 2003. Caso de filme, mesma coisa, tem orientações para apresentar as referências de filmes. Central do Brasil, vai o nome do diretor, direção Walter Salles Jr., produção Marty de Clermont Tonnerre e Arthur Kohn. São Paulo, local, dois pontos, a editora, ou no caso a produtora, Europa Filmes, 1998. Uma bobina cinematográfica, ou um DVD, ou 2 DVDs, um Blu-ray. Palestras, entrevistas, anotações de aula, há formas de se apresentar as referências de tudo isso. Eu não vou comentá-lo, que são bem simples, está aí na tela, depois se precisar você entra aí e consulte. Tudo bem, pessoal? No material da aula há explicações mais completas e mais exemplos de todos esses casos que eu passei. Bom estudo e até a próxima!